Senhores pais, eu tenho uma grande palavra do Senhor para suas vidas. E ela se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino o caminho em que deve andar, para que quando crescer, não venha se desviar dele. Talvez esteja diferente em algumas outras traduções, mas entendemos perfeitamente esse versículo, onde o Senhor nos ensina e nos ordena, como pais, a instruir os nossos filhos o caminho em que eles devem andar. E qual caminho seria esse em que os nossos filhos deveriam andar? O caminho segundo o seu coração? O coração da criança? Não, deixe que ela, quando ela crescer, ela decide o caminho que ela quer escolher, a vida que ela quer seguir, a religião, talvez, que ela deseja escolher. Mas não é bem isso e de maneira alguma que a palavra do Senhor nos ensina. Quando ela diz sobre o caminho em que a criança deve andar, ela se refere ao caminho que é Jesus Cristo. Quando o próprio Jesus ele menciona no Evangelho dizendo que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o Senhor ele deixa totalmente claro que o caminho é Jesus. Não é outro caminho de forma alguma. Não existe atalhos para alcançarmos a presença do nosso Senhor. Existe somente um caminho que nos leva ao Senhor Deus e é Jesus Cristo. É através da palavra do Senhor que nos orienta, que nos direciona a estarmos com Cristo nos céus. E a mim e a você como os pais, o Senhor nos orienta a ensinarmos os nossos filhos este caminho. De que maneira? Instruindo-os dentro da palavra do Senhor, ensinando-os como que é uma vida diante da presença do Senhor, a importância de entendermos que Deus ele existe, que o Senhor ele é real. E o que está acontecendo na vida de muitos, de milhões e milhões de pais, é exatamente isso. Filhos sendo abandonados. Abandonados como assim? Não abandonados, largados, levados, deixados ao mundo. Abandonados dentro da própria casa. Os pais se envolvendo com tantas outras coisas, com tantos afazeres, com seu trabalho, com suas atividades, com coisas pessoais e não dão importância ao seu filho que está exatamente do seu lado. Exatamente isso. Pegam um celular, entregam na mão do filho e deixam eles sozinhos. Pegam qualquer outra coisa e dá para o filho e deixam eles sozinhos. E eles não estão tendo nenhuma instrução sequer dentro da palavra do Senhor. Os pais se preocupando com as suas próprias vontades, com seus afazeres, com a sua vida, porque é mais importante. Não, eu preciso trabalhar, porque eu preciso alimentar a casa, eu preciso trazer comida para dentro de casa. O pai, ele vai dizer isso. Eu não tenho tempo para você, filho. Eu preciso trabalhar. O pai está muito cansado. O pai já trabalhou o dia todo. Então agora eu quero descansar. Eu quero só comer e deitar. Então o filho ele sente a falta do pai exatamente por isso. Porque o pai todo dia vai dizer a mesma coisa. Trabalhou o dia todo e agora está cansado. Ele precisa deitar. Quando ele não precisa deitar, não filho, eu preciso assistir um jornal. Não, eu preciso ver os meus amigos ali. Depois eu volto, depois o papai conversa com você. E a sua mãe também não é diferente, não tem sido diferente. Meu filho, eu estou com muitos afazeres, comida para fazer, roupa para lavar, casa para limpar. Não, depois a mamãe brinca com você. Não, depois a mamãe conversa com você. E isso é um dia, é 2 dias, é 3 dias. E os filhos estão sendo deixados. Até que em algum momento, alguma situação acontece, seja qual for, com o seu filho, e você não dá por conta. De repente ele está com más companhias, de repente ele está com pensamentos diferentes que você não sabe de onde ele surgiu com esse pensamento. Mas é exatamente na hora que cada um de nós estávamos ocupados com os nossos afazeres,
onde os nossos filhos se encontrou com alguma outra pessoa, seja por meio de internet, seja por meio de estando na rua, conhecendo algum colega, porque a palavra do Senhor nos diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E infelizmente, nós temos visto crianças se perdendo dessa maneira. Filhos sendo deixados ao mundo dessa maneira, porque os pais não têm tido tempo para seus filhos, e Deus ele irá cobrar de cada um de nós aquilo que temos ensinado para os nossos filhos. E a minha pergunta é essa: o que você tem ensinado ao seu filho? Qual caminho você tem instruído o seu filho a andar na presença de Deus? Qual caminho você tem instruído ao seu filho? Pense, pare um momento, reflita sobre a sua vida, reflita sobre as suas ocupações, que têm sido grandes demais para você enxergar o seu filho. O seu filho o tempo todo na barra da sua calça, te procurando, pedindo um momento contigo, você não tem tido tempo algum sequer de orar com o seu filho, de contar histórias para o seu filho, de ter uma conversa, um diálogo com o seu filho em algum momento durante o dia. Todos nós trabalhamos, todos nós temos nossas ocupações, nossas dificuldades, nossas correrias durante o dia a dia, mas nossa obrigação como pais é exatamente essa: nos dedicarmos a nossos filhos mais ainda do que qualquer outra coisa nessa terra. Primeiramente ao Senhor nosso Deus, a nossa vida ela deve ser dedicada. E assim, consequentemente, a nossa família ela deve entrar dentro desse caminho, que é o caminho do Senhor. Ei, você, homem, pai, toma vergonha na sua cara. Dê tempo para os seus filhos. Tenha tempo para conversar, para conhecer os seus filhos. Você, mãe, também tenha tempo para conhecer e para conversar com os seus filhos. Eles precisam de cada um de vocês. Nossos filhos estão padecendo, nossos filhos estão sendo destruídos pelo mundo e você não está vendo nada disso. Acorda, acorda, igreja, acorda, homem, acorda, mulher, acorda, pais. Senhoras e senhores, os seus filhos estão sendo destruídos, estão sendo corrompidos pelo mundo e você não está percebendo isso. É tempo de despertar, enquanto não seja tarde demais.